Amém. Graça e paz. Amém, irmãos? Vocês estão felizes? Glória a Deus. Também estou muito feliz pela oportunidade que o Senhor nos dá. Está aqui, né? Para bendizer, para louvar o nome santo de Jesus. E eu estou encantado com essa igreja. Quando eu ouvi os louvores aqui, eu vi todo mundo cantando junto. Isso é muito lindo. E isso é raro, tá? Então vocês preservem essa essência de cantar junto. Esse coral foi lindo. Foi lindo, nós estamos impactados. Quero agradecer ao pastor Anderson, a pastora Sandra, pelo privilégio de ceder a tribuna dessa igreja, confiar a nós para estar ministrando a palavra de Deus aqui. Amém? Está comigo aqui Daniel, nosso filho na fé, né? Ganhamos ele para Jesus, batizamos, e está lá fazendo a obra de Deus lá em Andirá. Glória a Deus. Só Deus sabe o que Deus fez na vida desse menino e a gente fica muito feliz pela sua vida. Muito obrigado por ter vindo com a gente. Raquel, minha caçula, Mariane, minha primogênita, e minha linda esposa Laiane, está ali, me acompanhando sempre. Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês. Amém? E essa igreja maravilhosa que o Senhor tem abençoado nessa cidade. Amém, irmãos? Eu queria ler um texto da palavra de Deus bem rapidamente com vocês. Na verdade, são dois textos que eu queria observar nessa noite com a igreja. Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio, capítulo 18, versículo de número 18. E depois eu gostaria que vocês abrissem comigo em Atos, capítulo 3, versículo 22 e o 23. Amém? Deuteronômio 18, 18. Muito obrigado, gostei da sua camisa. Que camisa bonita. Amém, irmãos? Quem achou, diga amém. Quem não achou, acompanhe no telão. Amém? Eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras em sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Repita comigo, um profeta. Atos capítulo de número 3, versículo de número 22 e 23, diz assim o texto das Sagradas Escrituras. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta, semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Repita comigo, um profeta. Aleluia. Nós estamos em uma noite profética. Quando eu recebi o convite do pastor e da pastora, eu fiquei muito feliz por se tratar de uma noite profética. E eles são ousados, né? A gente faz malemar 1 ou 2 dias de festa. Eles fazem 3 meses. 3 meses de noite profética. Isso é profético. Isso é maravilhoso. E nós olhando para a história da humanidade, nós vemos que ao longo do tempo, ao longo da história, surgiram muitos profetas. Mas infelizmente, alguns profetas não foram verdadeiros profetas. Quando a gente olha para a história bíblica, o texto não esconde nada. Ele diz que surgiram falsos profetas. Uma passada rápida nas Escrituras Sagradas, nós vemos histórias como os falsos profetas de Baal. Quantos não ouviram pregações até aqui nessa igreja do pastor, da pastora, falando sobre Elias e os profetas de Baal? Profetas como Balaão surgiram e eram falsos profetas. Balaão, para vocês terem uma ideia, as profecias dele se cumpriram todas. Se você estudar a história de Balaão, você vai ver que todas as profecias que eles proferiram foram cumpridas. Porém, o Senhor diz que ele era um falso profeta. Então a gente, quando olha para a Escritura, a gente vê, por exemplo, no Novo Testamento, Simão, o mágico, que também era um falso profeta. Então, quando nós falamos do profético,
nós precisamos ter muito cuidado, porque existem profetas de Deus, mas existem profetas que também não são do Senhor. Em nosso tempo surgiram falsos profetas também. Em 1978, alguns aqui chegaram a ver um suicídio em massa, ou coletivo, de um homem chamado Jim Jones. Esse homem, ele atraiu a atenção de várias pessoas, enganou elas, e fez com que todas elas se suicidassem tomando cianeto e calmante. Foi um caos, porque ele profetizava enganosamente, e após ele começar a profetizar, ele disse: nós não precisamos mais de Bíblia, agora nós só precisamos das minhas profecias. E ele levou esse povo à morte. Então nós precisamos, quando olhamos para a Escritura Sagrada, tomar cuidado com o que é o verdadeiro e com o que é o falso. Mas, felizmente, nós encontramos na Bíblia Sagrada verdadeiros profetas. Homens que foram levantados por Deus com autoridade, como é o caso do escritor desse livro, Moisés. Um homem que profetiza com autoridade. Vemos outros homens como Isaías, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós e tantos outros. Mas eu tenho uma notícia para vocês que vieram nessa noite. Eu não quero falar de Moisés, embora eu li o texto que ele escreveu. Não quero falar de Isaías, tampouco de Ezequiel. Mas eu quero falar do maior de todos os profetas, Jesus Cristo, o Nazareno. Aleluia! Jesus, ele possui 3 grandes ofícios, e na teologia nós chamamos de munus triplex. Jesus, ele é sacerdote. Jesus, ele é rei, mas Jesus também é profeta. E eu quero demonstrar algumas verdades sobre esse profeta poderoso, que é Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, o profeta perfeito, o nosso Senhor. E em primeiro lugar, o texto nos afirma que Jesus é o profeta prometido. O texto diz: e eu lhe suscitarei um profeta. Moisés estava dizendo que Deus iria levantar um profeta. E esse profeta que Deus ia levantar não era ele, mas ele apontava para outro. E esse outro que ele apontava era para Cristo, nosso Salvador. A maioria dos judeus pensava que Moisés estava falando de Josué, em Deuteronômio 18:15. Mas Moisés não estava falando de Josué. Moisés estava falando de Cristo. E a Bíblia diz que o tempo passa e Cristo vem habitar entre os homens. Quando nós abrimos a nossa Bíblia em João, nós vemos que o Verbo se tornou carne e habitou entre nós. Aleluia! Irmãos, eu quero dizer algo para vocês: passe o tempo que passar, as promessas de Deus se cumprem. Enquanto os falsos profetas fazem promessas que não se cumprem, Deus faz a promessa verdadeira. Ele enviou o seu Filho para salvar a humanidade. Ele enviou o seu Filho para habitar entre nós. Ele é um Deus presente. Ele é um Deus que cumpre quando fala. Existem muitos homens e mulheres que falam apenas para encher o seu ego, para afagar o seu ego, mas a palavra de Deus, ela é verdadeira e ela é eficaz. E quando o Senhor fala, se cumpre aquilo que Ele está dizendo que vai acontecer. Ele disse: eu vou levantar um profeta. E o tempo passa e tem uma moça desposada de seu esposo lá na sua casa. E de repente ela escuta alguém dizendo Shalom. Quando ela ouve Shalom, ela fala: que saudação é essa? E quando ela olha, ela vê um anjo Gabriel dizendo: bendita és tu entre as mulheres. O Senhor escolheu o seu ventre para trazer ao mundo a profecia prometida lá atrás. Um profeta está chegando e um profeta vai habitar entre o meu povo. Jesus nasce, anjos tocam no céu,
Foi uma noite maravilhosa, o inferno ficou em polvorosa e não sabia o que estava acontecendo. Mas o Filho de Deus nasceu e habitou entre nós. Eu não sei o que o Senhor prometeu para você, mas existe alguém aqui que tem promessa de Deus? Se foi o Senhor quem prometeu algo na sua vida, meu irmão, pode passar o tempo que for, as promessas de Deus se cumprem na sua vida. As promessas de Deus são verdadeiras. Mas Jesus, ele não é apenas o profeta que veio, mas ele é o profeta que habitou no meio do povo. Jesus veio como homem encarnado e habitou aqui entre nós. Em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, diz assim: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, que subsistindo em forma de Deus, não se julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando um semelhante aos homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo humilhou-se, tornando-se obediente até a morte de cruz. Jesus estava com o Pai e ele esvazia-se da sua glória e vem habitar entre os homens. Jesus, ele é o profeta habitando no meio dos homens. Jesus, ele é o Deus conosco. E quando ele habita entre nós, ele se identifica conosco. Ele conhece as nossas dores. Ele conhece as nossas dificuldades. Tem muita gente que pensa que Jesus vivia aqui como se fosse um super-herói. Não, Jesus vivia aqui como um ser humano plenamente homem e plenamente Deus. Aqui na terra, Jesus jamais usou dos seus poderes sobrenaturais para fazer o seu ministério crescer ou para se achar melhor que os outros. Cuidado, irmãos, com o que nós ouvimos por aí. Um dia eu ouvi uma pregação muito estranha de um certo pregador, que ele disse assim: olha, Jesus era um camarada interessante, ele era rico, ele tinha uma casa na praia, porque ele ganhava muito dinheiro. Eu já comecei a olhar um pé atrás. Como assim? Que história é essa que esse camarada está contando? E aí ele começa dizendo assim: olha, Jesus, ele trabalhava na carpintaria do pai. Ali na carpintaria do pai dele, ele construía cadeira, ele construía mesa. Só que naquela época não tinha muita tecnologia para fazer uma mesa, para fazer uma cadeira. Então logo que alguém chegava ali, Jesus falava: olha, eu faço, fica tanto, e vai demorar um dia para eu fazer. A pessoa olhava: mas você tem em estoque a mesa? Porque geralmente demora 4, 5 meses para uma mesa ficar pronta. Jesus: não, eu dou o meu jeito. Aí diz que quando a pessoa virava as costas, Jesus olhava e falava: haja mesa, haja cadeira. E assim Jesus foi enricando. Falso profeta, mentiroso. Jesus habitou entre nós e viveu como um ser humano comum. A diferença é que ele jamais cometeu nenhum pecado. Viveu entre nós. E a Bíblia diz em Isaías 53 que ele é um homem de dores. Ele sofreu aqui na terra, ele passou privações aqui na terra, mas ele jamais usurpou do seu poder ou usou o seu poder em benefício próprio. Antes a Bíblia diz que ele esvaziou-se, assumindo a forma de servo. Quando vieram procurar Jesus, os magos lá do Oriente vieram, eles foram até o palácio, porque eles achavam que um mestre, um rei, deveria nascer num palácio. Mas Jesus, contra toda a lógica humana, ao invés de nascer no palácio de Herodes, ele nasceu em uma manjedoura, porque ele se identifica com os seres humanos. Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz assim: porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém que um como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Glória a Deus. Aqui o profeta dos profetas habitou, e ele foi tentado, mas ele venceu. Aleluia. E ele é o nosso exemplo. E eu entendo que o meu Jesus e o seu não é um Deus distante, mas ele está perto.
Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas talvez você chegou triste. Talvez você se perguntou ainda: cadê o Senhor que não entra com provisão, com providência na minha vida? Deixa eu te dizer algo: o nosso Senhor é um Deus perto. Glória a Deus. A Bíblia diz que Ele é Emanuel, o que significa Deus conosco. E se Ele é Deus conosco, Ele habita entre nós aqui nessa noite. Ele está presente. Como um Deus conosco, Ele entende a nossa linguagem. Como Deus conosco, Ele entende os nossos pensamentos. Como Deus conosco, Ele entende os nossos sentimentos. E Ele sabe que não é todo dia que você está extasiante, que você está alegre, que você está cantando, que você está pulando. Tem dia que você está chorando e Ele chega perto de você e Ele sabe que você está precisando de um abraço e Ele te abraça ainda nessa noite. Esse é o Deus que nós conhecemos, o Deus que está perto, o Deus que não nos abandona, o Deus que afaga os nossos corações quando nós precisamos, mas o Deus que corrige quando nós estamos errados. Esse é o profeta verdadeiro. O Senhor jamais vai dizer você está certo quando você está errado, porque quem diz que você está certo quando você está errado é Satanás. Deus, se você estiver errado, Ele vai olhar para você e vai dizer: corrija o caminho, converta-se dos seus maus caminhos, endireitai as suas veredas, porque eu ajo do jeito que eu quero. Então o Senhor é um Deus, um profeta entre nós, um profeta entre nós. Eu gosto de profecias, eu acredito no profético, mas a maior de todas as profecias é a palavra de Deus. Aleluia. E às vezes a gente vem num culto e quer ouvir algo, quer ouvir alguém entregando algo no meu ouvido, e é gostoso quando Deus fala. E aí, só que tem dia que Deus não quer falar, e Deus, Ele não está sujeito ao profeta, porque quando Ele for sujeito ao profeta, Ele deixa de ser Deus, e o profeta se torna o Deus de Deus. Quem está aqui diz amém. Amém. E vai ter dia que você vai chegar, aí ninguém vai entregar nada para você. Aí tem gente que sai dizendo: mas Deus não falou. Aí eu pergunto: mas a Bíblia não foi aberta? Porque se a palavra de Deus foi aberta, Deus falou com a sua igreja. É uma palavra profética que não falha. Não falha. E a Bíblia diz que a sua palavra não volta vazia. Aleluia, a palavra de Deus tem endereço certo nessa noite. Aleluia, Ele é o Deus conosco. Mas em terceiro lugar, e a terceira verdade que eu tenho nessa noite, quero caminhar aqui com vocês rapidamente, é que Jesus é um profeta com autoridade divina. O versículo 18 diz assim: porei as minhas palavras na sua boca. Jesus não falava por si, mas Ele falava a palavra do Pai. Tem muita gente aí, irmãos, falando da própria vontade, falando da própria boca, dizendo que Deus jamais mandou ele dizer, se responsabilizando pelo que Deus jamais mandou ele se responsabilizar, falando que Deus vai abrir portas que Deus nem está sabendo. Desculpa a palavra, Ele conhece todas as coisas, mas Deus olha e fala: não mandei abrir porta não. Deus vai abrir a porta para fulano de tal. Deus olha e só fala: mas eu não falei nada, não é eu não. E o profeta se responsabilizando por aquilo que Deus não mandou falar, falando aquilo que Deus não mandou falar. João capítulo 12, versículo 49 diz assim: porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Jesus tinha autoridade sobre o que Ele falava. Ele não dizia: eu vos digo. Ele não dizia: eis que te digo. Ele dizia: eu vos digo, porque Ele tinha autoridade para falar. Ele chegava e falava, e quando Ele falava, tinha que se cumprir. Pedro chega nele e fala: Jesus, questionaram a mim, perguntando se eu não pagava imposto, se o Senhor não pagava imposto. E Jesus olha e fala: o que você disse para ele, Pedro? Eu fiquei quieto, não sabia nem o que dizer. Então Jesus falou assim: olha, vai lá no lago, no mar ali, e pesca. Primeiro peixe que você pegar, abre a boca dele, vai ter uma moeda lá dentro, você tira.
e com essa moeda você paga o meu imposto e paga o seu. Qual a probabilidade disso acontecer, irmãos? Qual a probabilidade disso acontecer? Alguém jogar uma moeda no mar, e eu dizer: Daniel, vai lá e pesca. Você vai encontrar uma moeda, você arranca a moeda da boca do peixe e vai lá e paga a nossa conta. Qual a probabilidade disso acontecer? Quando o homem fala, muitas vezes não cumpre. Mas quando Deus fala, eu estou sentindo a presença do Espírito. Mas quando Deus fala, há uma diferença quando o homem fala e quando Deus fala. Quando Deus fala, aquilo que não existe passa a existir. Quando o Senhor fala, aquilo que não existia passa a existir. Apareceu a moeda, Pedro foi, pagou a conta dele, pagou a conta de Jesus, porque foi Jesus que mandou. Sara estava na tenda, e aí chega o Senhor e diz assim: olha, essa mulher vai ter um filho, sua mulher vai ter um filho, Abraão. Aí Abraão fala: Senhor, já sou velho, a minha esposa também é. Sara lá dentro da tenda dá risada: como que pode? Aí o Senhor estava do lado de fora e diz assim: olha, haverá alguma coisa impossível para Deus? Porque se Deus fala, Ele traz à existência aquilo que Ele disse que ia fazer. Aí Paulo pega lá em Romanos capítulo 4, ele diz que do ventre morto de Sara, Deus fez nascer Isaque. Não, eu estou dizendo algo aqui, parece que você não entendeu o que eu estou dizendo. Daquilo que não existe, daquilo que está morto, daquilo que é estéril, quando Deus libera uma palavra, nasce. Aleluia! Quando alguém diz não tem jeito, se foi Deus que falou que tem jeito, vai acontecer, porque a palavra é dele. Oh, aleluia! Aleluia! Quando ele falava, a Bíblia diz que as multidões ficavam impactadas com a autoridade que ele falava. Mateus 7, versículo 28 e 29 diz que eles olhavam um para o outro e diziam: que autoridade é essa que esse homem fala? Com que autoridade ele fala essas coisas? Só pode ser Deus falando. Certo dia, estava uma galera, irmãos, 5.000 homens, fora crianças e mulheres, todo mundo com fome. E eu vou falar uma verdade do senhor, pastor, não sei na sua casa, mas lá em casa, quando as crianças ficam com fome, elas comem até o pé da mesa se deixar. É terrível, criança com fome é terrível. Imagina aquela criançada, 5.000 homens, então provavelmente umas 10.000 crianças, que criança brota, né, irmãos? Oh, benção, glória a Deus. Aquela criançada com fome. Aí um discípulo chega em Jesus e fala: Jesus, não é por nada não, Senhor, mas libera o povo. Está na hora do lanche aí, a gente não tem recurso, não entrou oferta, Jesus. Deixa esse povo embora, esse povo está com fome, Jesus. Jesus olha para ele e fala a coisa mais ilógica que alguém poderia falar para outra. Ele diz: dá a eles de comer. Acho que o discípulo dá uma respirada, né? Fala: ai, Jesus, meu Deus, Senhor, o Senhor contou a multidão? São 5.000 pessoas. Eu vou te dizer quanto suprimento nós temos: 5 pães e 2 peixinhos. Jesus fala assim: ó, traz para mim, coloca na minha mão, porque na sua mão é só 5. A sua mão não tem jeito, mas na minha mão eu trago a existência. Oh, aleluia! Na mão daqueles 5 dava só para nós aqui o lanchinho, mas na mão de Jesus ele falou: agora começa a distribuir o milagre, porque eu já dei a palavra. Aleluia! E quando Deus libera a palavra, aí pode ir com vontade, porque vai acontecer. Se Deus falou que vai fazer, pastora, vai acontecer. Eu gosto de quando Deus fala, porque se Deus fala, eu tenho certeza. Quando é realmente Deus que falou,
Ainda que você não esteja vendo a circunstância favorável, vai, porque Ele garante a vitória. Aleluia. Eu creio que essa igreja, ela está de pé, ela está aberta, porque tem palavra de Deus, não palavra de homem, palavra do Senhor. E quando o Senhor manda, o Senhor abre as portas, porque Ele é o Senhor. Quando nós começamos a igreja lá em Andirá, nós temos o mesmo tempo de pastorado na Deus Vivo. Então, por isso que eu me identifico muito com o pastor Anderson. Nós começamos a igreja lá numa área. Aliás, as igrejas da Deus Vivo é tudo assim, né? Começa numa área e aí nós fomos para um outro local. Só que a gente era uma casa de piscina que a gente alugava uma vez por semana. E aí, no primeiro dia, faltavam uns 50 reais. Lógico que a gente ia dar um jeito, mas faltavam 50 reais para inteirar a oferta para pagar o salário. Aí, contamos a oferta, depois tinha o dinheiro, exatamente o dinheiro que a gente precisava pagar. Aí chega um irmão em mim e diz: pastor, posso te contar uma coisa? Eu falei: pode. E é o irmão mais cético que tem na igreja. Pensa num irmão que duvida até da sombra dele. É pior que Tomé. Aquele lá é terrível. Aconteceu algo estranho, pastor. Eu falei: mas o que aconteceu? Ele falou: eu fui abastecer minha moto e eu tirei uma nota de dentro da carteira. E a nota era 5 reais. Aí eu peguei e guardei a nota e falei: eu vou pagar com cartão. Paguei com cartão. Chegou na igreja, pastor, e eu só tinha aquela nota. Tenho certeza disso, pastor. Eu não estou louco. E quando eu cheguei na igreja, que eu tirei a nota, pastor, era 50, eu achei muito estranho aqui. Aí eu falei: eu não tinha 5, também não tenho 50. Coloquei. Eu falei: irmãos, era exatamente os 50 que estava faltando. Glória a Deus. Eu não sei se aquela nota estava na carteira dele, mas eu sei que era exatamente o que estava faltando. Deus faz. Aí nós fomos e alugamos um salão lá. E na época, a gente não tinha dinheiro, alugamos lá, porque o Senhor tinha falado conosco. E aí, a gente acabou de alugar o salão. Nós chegamos em casa, e na hora que nós chegamos em casa, a minha esposa recebe um telefonema. Olha, de uma pessoa que não sabia que nós tínhamos alugado, não sabia da nossa necessidade, disse assim: olha, estou mandando uma oferta aí para vocês. E na hora que a gente viu a oferta, não tinha nem um centavo a mais e nem um centavo a menos do valor do aluguel daquele salão. Era exatamente a quantia. Sabe por quê? Porque Deus traz à existência aquilo que não existe. E quando Ele fala que vai fazer, irmãos, Ele faz, porque Ele é Deus. Aleluia! Ele tem autoridade. E quando Ele fala com autoridade, nós entendemos o que Ele falou. E a voz de Jesus, ela ecoa nas Escrituras Sagradas. Quantos aqui estão gastando tempo com oração, com a leitura da Bíblia, com o seu devocional, chorando através das páginas das Escrituras? Deus ainda fala, irmãos. Eu vou contar um testemunho aqui que faz muito tempo que eu não conto. Talvez as minhas filhas nem ouviram, faz muito tempo mesmo que eu não conto esse testemunho. Há uns 15 anos atrás, eu fiz uma cirurgia do meu olho esquerdo e tinha um concurso na cidade. E eu não estou dizendo que não precisa estudar, eu acredito que precisa estudar, estudo muito. Mas para aquele eu não conseguia estudar. Meu olho doía demais. Quando eu tentava ler alguma coisa, meu olho doía e lacrimejava muito. Quem já fez cirurgia sabe como é. Mas interessante que eu estava lendo Jeremias. E olha que interessante, eu não sei se era psicológico, eu não sei, não posso afirmar. Mas quando eu lia Jeremias, eu conseguia ler tranquilamente. Apesar que depois eu fui ver que não era tão tranquilamente. As páginas eram todas molhadas. Eu acho que eu forçava para ler, né? Mas passou o tempo e eu tinha que fazer aquela prova. Eu já tinha pago a inscrição e eu falei: eu vou lá fazer, mesmo sem ter estudado, sem nada. Aí eu chego, atrás de mim sentou uma moça, e aquela moça estava usada pelo diabo, certeza. Ela falou para mim assim, falou: e aí, você está preparado para essa prova? Eu disse: opa, estou preparado.
Não estudei, estou preparado. Ela falou, você tem que estar preparado, porque já faz 2 anos que eu estou estudando para essa prova. Eu falei, nossa, parabéns. Já vi que eu vou ficar atrás, pelo menos de uma nessa sala que eu já estou atrás. Aí, irmãos, eu fiz a prova. E eu olhava para aquela prova e falei, que coisa estranha, eu sei essa prova. E fui fazendo, estava muito fácil. Falei, eu devo ter cometido algum engano. E fiz a prova. E aí saí para fora da sala, comecei a conversar com o pessoal. E todo mundo começa a conferir prova depois que termina, né? E um fala, deu a letra A, a minha letra C. Deu a letra B, a minha letra C. Eu falei, meu Deus do céu. Aí todo mundo fala, não, a minha deu essa, a outra, eu também. E a minha dava outra. Eu falei, rapaz, eu acho que deu errado. Na verdade, eu já sabia que ia dar errado, né, irmãos? Aí eu fui embora para casa triste. Eu não fui nem corrigir aquela prova. Eu falei, eu não quero nem saber. Deixa para a próxima. Eu não estava bem, eu não estudei, eu não merecia passar. Embora eu achasse que estava fácil, mas sempre a gente acha que está fácil e reprova, né? Passou uns tempos, alguém me liga dizendo, você corrigiu a prova, viu o resultado? Eu falei, eu não, nem quero ver essa porcaria. Ele falou assim, mas se eu fosse você via. Eu falei, por quê? Porque você passou na prova. Eu não acredito. Aí ele falou assim, mas sabe como que você passou? Eu falei, como? Você passou em primeiro lugar. Você lembra, mano? Você que me ligou. Em primeiro lugar. Isso é coisa que Deus faz, irmãos. Glória a Deus. O Senhor suscita o que não existe. Ele traz a existência. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Essa quarta profética, então há uma unção profética nesse lugar. Há uma unção profética nesse lugar. Há algo de Deus sendo derramado aqui nesse lugar. E pode expandir a tenda, pastor. Porque Deus traz à existência aquilo que não existe. Eu vejo não uma, não duas, mas muitas pessoas entrando por aquelas portas. Eu vejo esse lugar se tornando pequeno. E eu vou voltar, talvez não aqui nesse lugar, mas em outro lugar. E vocês vão lembrar do que eu estou dizendo hoje. Porque o Senhor está falando ao meu coração para entregar essa palavra com os meus olhos abertos. Andasse, decome, andasse, remandaraba, candaraba, ceia. Aramandiri, comandaraba, ceia. Raikome, candaraba, ceia, cobiará. Oh, aleluia. Jesus é o maior profeta e nós devemos ouvi-lo. Aleluia. Atos 22 diz que nós temos que dar ouvido a Ele. Aleluia. E a Ele ouvireis. Pedro confirma no Novo Testamento que Jesus é o profeta do qual Moisés está falando lá em Deuteronômio. Quando ele diz em Atos que Jesus é esse profeta. E ele diz, ouça o que ele está dizendo. Não julgue um profeta pela aparência. Não julgue um profeta pela aparência. Porque às vezes ele tem uma roupa elegante, um sapato elegante, uma gravata elegante. Mas o Senhor disse, cuidado com os lobos que vêm vestido de ovelha. Não é a aparência que faz um profeta. João Batista, ele era um profeta. Aliás, ele era o profeta. Mas ele vestia roupa de pele de carneiro, de camelo. Ele comia mel silvestre, gafanhoto. Mas Jesus olhou para ele e falou, dos nascidos de mulher, não há nenhum maior que ele. E a profecia dele era a seguinte: raça de víboras, eu mostro para vocês o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o maior profeta. Aleluia. As pessoas saíam da cidade e iam para o deserto para encontrar ele. Não olhe para o profeta por causa da oratória, porque às vezes fala bonito,
mas a vida é destruída. Jesus ensina em Mateus como nós devemos julgar as profecias. Olhe os frutos. Não adianta nada eu profetizar aqui e trair a minha esposa, ser infiel com a minha casa e com a minha família, que eu tenho que pastorear em primeiro lugar. Não adianta nada eu profetizar aqui nesse altar e lá na minha cidade eu ser um picareta. Nós precisamos ter vida com Deus e fazer o que Timóteo observa na palavra: ser alguém de conduta irretocável. Não adianta eu dançar no mistério e lá fora dançar no baile funk. Não adianta nada aqui eu entregar um monte de coisa, mas a minha vida ser totalmente destruída. Porque o fruto, Jesus diz, olhe o fruto. Olhe o fruto. Às vezes o pastor prega e as pessoas falam: ah, mas cadê aquele negocinho, aquela unção? Irmãos, mas a vida é uma vida com Deus, é uma vida de busca, é uma vida de oração. E quando entrega a palavra de Deus, entrega aquilo que está vivendo. Às vezes está chorando aqui, mas está entregando algo, dizendo: olha, eu não estou bem, mas Deus mandou eu entregar essa palavra. E às vezes não vai ter levanta e anda. Não é sempre que vai acontecer cura, não é sempre que vai ter profecia, mas sempre que a palavra for aberta, Deus está falando com a igreja. Deus confirma que nós devemos ouvir Ele. Também quando vai lá no monte da transfiguração, Ele diz em Mateus 17:5: esse é meu filho amado, a Ele ouvi. Se tem alguém que nós devemos ouvir, é o Senhor Jesus, é a sua palavra. Rejeitar a voz do Senhor é entrar em juízo contra Deus. Você tem ouvido Jesus? Você conhece a voz de Jesus? Se você não conhece, hoje você tem a oportunidade de dizer: Senhor, fala comigo verdadeiramente, me desperta na tua palavra. Eu quero que você se coloque de pé. Jesus é o maior profeta que existiu. Jesus é maior que Moisés. Moisés libertou Israel do Egito. Jesus nos liberta do pecado. Glória a Deus.